Olá, bem-vindo à Luterana Floripa. Queremos juntos ouvir a palavra de Deus, buscar a sua direção para as nossas vidas. Faça desses próximos minutos um tempo de culto a Deus. Ouça, ore, reflita. O que Deus quer falar ao seu coração? Deixe que Ele sonde. Coloque diante dele os seus pensamentos. Como está a sua vida? Você sente cansaço, solidão, culpa? Está passando por alguma dificuldade? Aquiete diante de Deus, em oração. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele está com você. Ele ouve a sua oração. Ele conhece o seu coração. Diga o que se passa. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, muito obrigado por esse tempo de aquietar e de colocar-se na Tua presença. Senhor, olha para o nosso coração e cuida de nós. Fala, Senhor, ao nosso coração, nos dirige a vida. Nós precisamos que Tu nos mostre por onde andar. Faz isso, Senhor, também nesse tempo em que aqui estamos reunidos, conectados, ouvindo, refletindo sobre a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Diante de Deus nós estamos e diante dEle queremos viver esse tempo. Quero convidar você nesse momento para um tempo de escuta. Ouça a leitura do Salmo 23, nós vamos ler e preste atenção, ouça cada palavra, deixe que essas palavras penetrem no seu coração. Se necessário, feche os seus olhos. O Salmo 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastagens verdejantes e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo que eu ande por um vale de densas trevas, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me confortam. Preparas um banquete diante de mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor leal me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Jesus manifestou o seu amor por nós, amor leal, manifestado na cruz, amor doador, perdoador. Na primeira carta de João, nós lemos: dessa forma conhecemos o que é o amor. Jesus deu a sua vida por nós e devemos dar nossas vidas pelos nossos irmãos. O Evangelho de Jesus nos convida a viver a partir desse amor leal, perdoados, reconciliados com Deus, confiando no seu amor. Essa é boa notícia. Jesus, Ele nos reconciliou com Deus pela cruz. Ele é o bom pastor. Ele caminha conosco pelo vale escuro, nos conduz ao descanso, renova a nossa vida. Experimentando o seu amor, nós estamos livres para também amar. Somos chamados a amar o outro, o próximo. Somente Jesus poderia morrer, essa morte expiatória e substitutiva. Quando o texto de 1 João fala sobre a nossa morte, morrer, dar a vida em favor do irmão, ele tem em mente um outro morrer, um morrer que se manifesta de outras formas. Damos nossa vida também quando nós caminhamos na direção do outro, quando partilhamos a vida com ele, quando sofremos pela outra pessoa em amor, quando em amor dedicamos tempo, quando exercitamos o acolhimento e o perdão. Dar nossas vidas pelos irmãos não é um exercício fácil. Precisamos enfrentar nossos egoísmos, nossos medos, nossos preconceitos. Mas
Nenhum de nós foi feito para viver sozinho, para caminhar sozinho. Você tem caminhado com alguém? Um irmão, uma irmã de fé que partilha a jornada com você? A presença de Jesus no vale escuro muitas vezes se manifesta justamente na presença do outro, na vida dessa outra pessoa que caminha conosco. Jesus nos conduz a águas tranquilas, também muitas vezes pela mão de outra pessoa, pelo abraço de outra pessoa, pela palavra de um irmão ou de uma irmã, que nos servem nessa hora e que nos dão a sua vida. Agradeça a Deus por essas pessoas que têm caminhado ao seu lado. Estamos acompanhando exemplos bíblicos de discipulado, buscando neles princípios para a nossa jornada de discipulado com Jesus. Já refletimos sobre Moisés e Josué, Elias, que caminhou com Eliseu. Você pode acessar essas reflexões em nosso canal do YouTube. Hoje nós olharemos para a relação entre Paulo e Timóteo. Quando citado pela primeira vez, lá em Atos do capítulo 16, Timóteo é descrito como um discípulo. E a respeito dele se dava bom testemunho. Paulo chegou em Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma mulher judia convertida ao cristianismo, mas de pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Essas palavras
de Lucas, que registra em Atos esse momento do encontro lá nessa viagem de Paulo. A palavra discípulo aqui, ela representa, ela é sinônima, na verdade, de cristão, daqueles que são de Cristo. Discípulos são seguidores de Cristo, alunos de Cristo, seguem os seus ensinamentos, o seu jeito de viver. Assim, Jesus também reuniu à sua volta discípulos, não só os 12, e nos seus 3 anos de ministério caminhou com eles, com esses seguidores que depois então continuaram a se reunir ao redor de Jesus agora ressuscitado, materializado misteriosamente ali na ceia e na própria vida comunitária, o corpo de Cristo. Assim, também nós hoje continuamos como discípulos de Jesus, reunidos em comunidades, auxiliando uns aos outros, abençoando o mundo em nome de Jesus. Esse Timóteo, encontrado por Paulo ali na sua segunda viagem missionária, é um jovem ainda muito inexperiente. O pai de Timóteo era grego, como diz o texto, e assim o nome também Timóteo é nome grego. Ele havia sido conduzido à fé pelo testemunho da mãe e da avó, Eunice e Lloyd, que eram de descendência judaica, mas, conforme diz o texto, haviam sido convertidas ao cristianismo, ou seja, colocaram suas vidas nas mãos de Jesus, confiando que Jesus era o Messias e o Redentor. Paulo, então, encontra o jovem Timóteo e, a partir dali, Timóteo passa a fazer parte da equipe missionária do apóstolo. Nessa primeira etapa do relacionamento, eles ainda não se conhecem muito, é um relacionamento ainda bastante superficial. As informações que Paulo tem, ele recebeu de outras pessoas. Mas eles estabelecem ali uma conexão inicial, um vínculo, um compromisso de caminhar juntos. Como discípulos de Jesus, nós precisamos também desenvolver essa mesma disposição. Essa disposição de Paulo e de Timóteo, de nos aproximarmos, de nos conectarmos a outros discípulos, de estabelecermos uma relação comprometida, descobrindo pontos de contato, abrindo o coração e abrindo também a agenda para caminhar com um outro. A partir daqui, Timóteo convive intensamente com Paulo e com sua equipe. Nessa experiência que dura alguns anos, ele acompanhou as pregações de Paulo, ele participou de algumas viagens missionárias, ele viu Paulo plantando comunidades, treinando líderes cristãos, treinando cristãos recém-chegados à fé. Presenciou lutas, presenciou Paulo buscando a direção de Deus com sua equipe. Juntos eles viram o que Deus estava fazendo. E nesse tempo estabeleceram uma profunda relação de afeto e de companheirismo. Quando escreve suas cartas para Timóteo, Paulo se dirige a ele como verdadeiro filho na fé, na primeira carta, e como filho amado na segunda. Essa forma de tratamento nos dá a ideia do quão próxima, do quão significativa foi essa relação construída entre eles. Em nossa jornada pessoal como discípulos de Jesus, precisamos também investir nesse convívio demorado com outros discípulos. Relações que são alimentadas pelo tempo. Passar momentos juntos faz parte do discipulado. Só assim nós nos conheceremos mais profundamente e poderemos acessar outras camadas da nossa vida. Nossas relações nesse mundo fragmentado tendem a ser superficiais. A intimidade às vezes nos constrange, nos gera certos temores, mas ela é o caminho para esse discipulado mais profundo e transformador. Na prática, esse tempo de caminhar juntos pode ser formal, pode ser guiado por algum material de estudo, mas ele precisa necessariamente ir além disso. Precisa penetrar nossa alma, precisa gerar esse comprometimento. Timóteo, na medida em que convive com Paulo e com sua equipe, ele amadurece,
e na medida em que amadurece, também é desafiado a assumir novas tarefas. Ele acompanhou Paulo na escrita de algumas das epístolas, das cartas de Paulo, que hoje formam boa parte do Novo Testamento. Nas cartas aos Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, a 2ª Coríntios e também Filemão, Timóteo é citado como coautor, como cooperador na escrita daquelas cartas. É muito provável que também quando Paulo escreve aos Romanos, Timóteo está ali, também acompanhando essa redação. Ele foi responsável por entregar pelo menos uma dessas cartas. Foi enviado também em outros momentos para fortalecer comunidades, às vezes em rápidas viagens, representando o próprio Paulo e trazendo também para Paulo relatórios. Na carta aos Tessalonicenses nós temos um bom exemplo nessa direção. O texto diz, portanto, uma vez que não pudemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas, mas enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e encorajá-los na fé. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos tanto quanto queremos ver também vocês. Cooperando com Paulo no ministério, Timóteo firmou sua fé, exercitou sua liderança. Sob os olhos amorosos de Paulo, ele teve a segurança necessária para crescer e amadurecer. Nessa fase, Timóteo é efetivo cooperador. De fato, ele prega, ele ensina, ele auxilia na condução das comunidades emergentes, ele trabalha junto com Paulo, lado a lado. Como discípulos, caminhando com outros discípulos, nós também servimos juntos a Deus. Não apenas servimos um ao outro, mas juntos servimos outros tantos. Fazer junto, cooperar, exercer o ministério com outras pessoas é parte integrante do discipulado. É verdade, aparecem tensões e diferenças que precisam ser trabalhadas, mas ali o caráter é moldado. Estudando a Bíblia juntos, servindo em algum ministério junto com outra pessoa, nós aprendemos e ensinamos. A partir das situações que surgem, a forma como reagimos pode se tornar ensino de princípios, de valores, ou exercício de perdão quando também falhamos. É nessa influência que a caminhada de discipulado acontece. É nessa prática, nesse ajuste da nossa vida à vontade de Deus, que o discipulado tem o seu lugar. Mais tarde, Timóteo é incumbido por Paulo como pastor de uma comunidade, uma igreja na qual ele precisa capacitar líderes, conduzir processos. Após sua primeira prisão, foi em Éfeso que Paulo deixou o jovem Timóteo para suprir então as necessidades daquela igreja local. E durante esse período, esse tempo em que Timóteo ministrou na igreja de Éfeso, nesse período Paulo escreve as cartas. Na primeira carta ele incentiva, na segunda carta já com um tom de despedida, Paulo dá muitas instruções para o jovem pastor Timóteo. Paulo inclusive pede a presença de Timóteo, quer muito encontrar com ele. Não sabemos se isso efetivamente aconteceu, mas esse desejo de estar mais uma vez com o seu amigo é ali exposto. Timóteo precisa agora seguir sem o seu discipulador, o seu mentor, o seu pai na fé. Segundo a tradição cristã, Timóteo serviu naquela comunidade por aproximadamente 15 anos. Até o fim da sua vida, ele morreu ali martirizado em função das perseguições que aconteciam. Na jornada como discípulos de Jesus, nós seremos também incentivados a assumir novas responsabilidades, a dar passos adiante, a crescer.
Nesse caminho temos muitos professores. O aprendizado é contínuo. Seremos também cuidados, acompanhados por muitos pastores nesse caminho. Também nós, na medida em que assumimos nossa parte, nossa tarefa, nosso lugar, também nós ensinaremos a outros e cuidaremos de tantos outros. E assim funciona. Nós entramos numa parte do processo. Deus age antes de nós, Deus age através de nós e Deus continua agindo quando nós passamos. Esse processo, às vezes, pode ser muito informal, mas em outras vezes ele precisa ser intencional, precisa ser mais formal. Cada etapa acrescenta algo novo na nossa vida, na nossa caminhada com Deus. Às vezes as caminhadas são mais longas, o tempo que caminhamos com alguém é longo, outras vezes é mais curto. O desafio é sempre continuar caminhando. As cartas endereçadas por Paulo a Timóteo o encontram justamente nessa necessidade de continuidade. Na medida em que a tarefa se torna difícil, diante dessa comunidade com problemas, ele precisa fortalecer a igreja de Éfeso e ele precisa desse amparo e dessa força que Paulo estende, que Paulo dá através das cartas. São muitas ali as informações que temos, as dicas a respeito de como proceder em determinadas situações. Paulo anima e direciona também o ministério de Timóteo. Muitos são ensinos práticos de funcionamento da comunidade. Muitas coisas importantes. Eu quero destacar dois princípios que são importantes para nós. O primeiro deles é a perseverança. É uma das virtudes desenvolvidas na jornada com Jesus. Nós passamos por dificuldades, por lutas. A vida é cheia de episódios que nos abalam. Mas também por meio dessas lutas e desses diferentes momentos de dificuldade, nós vamos aprender a viver. Ali nós seremos moldados, nosso caráter, nossos valores vão sendo forjados. Por meio dessas experiências aprendemos também a perseverar. À medida em que o vento bate forte, as raízes se aprofundam. A palavra de Paulo a Timóteo diz assim: atente bem para a sua própria vida e para o ensino. Persevere neles, pois agindo assim você salvará tanto a você mesmo quanto aos que o ouvem. Nessa longa jornada, nessa jornada com suas tempestades, Timóteo precisava dessa persistência. Tudo indica que o tempo que viveu ali em Éfeso foi marcado por oposição, por perseguição e também por embates teológicos. Ele precisa continuar firme e ancorado em Jesus. Também nós precisamos. Também nós temos nossas dificuldades e lutas. Por isso precisamos de companheiros de jornada, discipuladores, mentores, amigos que nos amparem. Precisamos exercitar esse pastoreio mútuo como um estilo de vida, como um antídoto à solidão e ao desânimo. Outro desafio para o jovem Timóteo e também para cada um de nós, como discípulos de Jesus, é o desafio de ensinar outros, de multiplicar, de passar adiante. As palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Essa é a instrução de Paulo para Timóteo. Passamos adiante o que vivenciamos e aprendemos com Deus. Partilhamos o que temos. Essa ideia está presente no ensino de Jesus. A forma como Jesus se relacionou com aqueles primeiros discípulos era justamente esse depósito para que eles multiplicassem. Ele dizia: de graça vocês receberam, de graça vocês dão. Esse princípio se aplica a todas as áreas da nossa vida. A generosidade é uma regra no discipulado. A multiplicação é o objetivo. Deem e será dado a vocês, diz Jesus. Não importa se temos muito ou pouco, o que temos, compartilhamos.
Nesse processo de ensino, outros tantos serão edificados e a vida de Jesus se espalha ao redor de nós. O que você precisa nesse momento? Como comunidade, nós decidimos formalizar alguns processos para que todos possam ter acesso e possam suprir sua necessidade na caminhada com Jesus. A experiência em si precisa ser relacional. É necessário conectar, conviver, cooperar e continuar. Mas a estrutura, a treliça, essa pode variar. Ela está aí para que a videira floresça, cresça. Jesus age de formas muito diferentes na vida de cada um de nós, de acordo com o que somos, com nossa personalidade, com a nossa individualidade. Ele, na verdade, nos fez de forma distinta, também no exercício do discipulado, da mentoria e do pastoreio. Nós precisamos levar em conta e respeitar essa individualidade. Respeito à individualidade é, na verdade, respeito à própria divindade, a esse criar de Deus. O que Deus colocou num é único, diferente do outro. O que Deus realiza através de uma pessoa não é a mesma coisa que Deus realiza na vida de outra pessoa. Portanto, o processo de discipulado não reproduz o que eu sou, não reproduz a mim mesmo, o meu jeito de ser, minha personalidade, o meu gosto pessoal. O discipulado conduz a Cristo, auxilia a outra pessoa naquilo que Cristo está fazendo na vida dela. Discipulado é participar da obra de Deus na vida de uma outra pessoa. Ajudá-la a reconhecer a presença de Deus na sua vida, no seu caminho. Ajudá-la a assimilar e a praticar os valores e os princípios do reino de Deus. O discipulado é uma experiência comunitária. É o exercício do companheirismo e da mutualidade. Esse é o projeto de Jesus. Que Ele nos ajude a viver assim, como discípulos que caminham com outros discípulos. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado porque Tu nos concedes essa bênção, essa graça, esse presente de vivermos em comunidade e de podermos experimentar o discipulado na companhia de outras pessoas que nos ensinam, que nos ajudam. Obrigado, Senhor, porque também podemos nos colocar à disposição para ajudar outros, ensinando aquilo que temos aprendido. Senhor, que nessa dinâmica sejamos não apenas nós edificados, cada um de nós, mas que isso possa transbordar em bênção também para o mundo à nossa volta, como manifestação do Teu cuidado, do Teu amor por esse mundo tão marcado pela dor. Cuida de nós e nos usa, Senhor, de acordo com a Tua vontade, em Cristo Jesus. Amém. Queremos terminar nosso tempo juntos aqui com um aviso. Se você deseja receber as informações, as agendas, os programas da Luterana Floripa, você pode fazer isso cadastrando o seu número de celular no nosso envio, nossa lista de envio. Para isso você precisa fazer contato pelo número do WhatsApp da Luterana Floripa, solicitando então essa inclusão, e a Vanessa vai guiar você em todos os passos para que isso aconteça. E assim você fica por dentro de tudo que está acontecendo aqui na Luterana Floripa. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus cuide de você, da sua família, e que você encontre pessoas com quem você pode caminhar, pessoas que auxiliam e que ajudam você no discipulado com Jesus. Deus abençoe e até o próximo encontro.